Olá, galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Olha só, nessa aula de hoje nós vamos começar a introdução da dinâmica, que é uma parte da mecânica, onde nós estudamos os movimentos. Legal? E a dinâmica, ela está muito intimamente ligada, muitos exercícios, boa parte da dinâmica vai ser trabalhada a respeito, né, das leis de Newton, usando as leis de Newton. Legal? Quando você pega um livro para ler, para estudar as leis de Newton, você tem vários exemplos associados às três leis de Newton, tá? Só que nós vamos hoje começar com a primeira lei de Newton, mas vamos fazer algo mais intuitivo para que você consiga ter noção dessa parte inicial. E é muito importante entender o seguinte: são três leis de Newton. Mas a segunda lei de Newton ela fica muito marcada para o aluno, porque a segunda lei de Newton é uma equação propriamente dita, onde você vai usá-la para resolver exercícios. Sofrer ali, fazer exercícios sobre roldanas, polias, entender como é que o atrito vai entrar na equação. E aquilo é tão usado que você acaba deixando ela num patamar diferente e às vezes deixando de lado a primeira e a terceira lei. Mas, na minha opinião, as três são igualmente importantes. E eu vou até salientar, para mim, que dou aula há muito tempo, eu considero mais importante a explicação, a ênfase, a primeira e a terceira, porque a chance de você esquecê-las ao longo do curso vai aumentando. Então, concentre-se bem na primeira e na terceira. Então, hoje nós vamos trabalhar com a primeira lei. Legal? Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte. Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui um prédio, tá? Um garoto, vou chamar esse garoto aqui de A, num, sei lá, sexto andar, oitavo andar, nono andar na janela. E um amigo aqui embaixo. E de repente esse garoto aqui vai soltar uma bola para o que está lá embaixo pegar. Vamos chamar esse aqui de garoto A, vamos chamar esse aqui de garoto B. Legal? Esse garoto, enquanto ele segura a bola, esquece conceitos que você já tem. Vamos pensar de uma maneira bem simplificada, bem intuitiva. Enquanto ele segura a bola, essa bola está parada. Então eu digo que ela tem uma velocidade inicial V0 igual a zero. Ela está numa posição em relação a um referencial. Vamos adotar o referencial como sendo essa árvore aqui. Então são conceitos que você usa muito lá na cinemática. Eu já vem trabalhando com isso daí. Então essa bola está numa posição qualquer, não me interessa se é posição 10, posição 1, posição 0, uma posição qualquer, inicial, com a velocidade inicial igual a zero. Ele vai soltar essa bola e na hora que ele abrir a mão, esse garoto vai esperar lá embaixo para pegar. Uma situação bem tranquila, tá? Ninguém vai se machucar, bolinha bem leve e tal, coisa bem tranquila. Quando ele soltar, o que ele vai perceber? Obviamente que a bola vai o quê? Cair. E a velocidade dela vai começar a aumentar. Então, de repente, ele solta, a velocidade inicial é zero. Acontece aí um delta t, passa-se um intervalinho de tempo, 1 segundo, 2 segundos. Daqui a pouco a velocidade dele, V1, já é diferente de quê? De zero. O que caracteriza isso fisicamente? Nós começamos a trabalhar fisicamente. Isso caracteriza que a velocidade aumentou. Isso caracteriza que está acontecendo uma variação na velocidade, ΔV, em função de quem? Do tempo. Agora eu quero que você entenda o seguinte: o que se responsabiliza, o que faz essa bola cair? Então tem algo, tem alguma coisa que faz a bola cair e automaticamente variar a sua o quê? Velocidade. Essa coisa que faz a bola cair e variar a velocidade, nós vamos dar um nome a isso agora. Então nós vamos começar a pensar nisso. Isso é um exemplo cotidiano. Estou aqui segurando esse pincel azul. Soltei, pego ele aqui embaixo. Mas eu solto, a velocidade dele inicial é zero e de repente a velocidade dele começa a aumentar. Então a velocidade dele passa por uma variação. O que figura, que ente físico, o que nós podemos dizer que
Que nome nós vamos dar a essa coisa que faz a bola cair? Certo? Nós vamos chamar isso aqui de força. Então a primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: quando eu penso em entender o que é força, eu vou entender como sendo aquilo, naquele meu primeiro exemplo, de uma maneira bem simples, que está provocando o quê? Uma variação de velocidade. Ó. Vamos chamar isso aqui de provoca, vamos colocar entre aspas. Provoca a variação da velocidade. Legal? Essa é a primeira coisa simples a se pensar. Esse garoto B, se ele não quiser deixar a bola bater no chão e ele segurá-la aqui embaixo, o que ele tem que fazer? Ele tem que aplicar uma outra força. Essa força que faz a bola cair, por exemplo, carinhosamente nós vamos chamar de força peso, que é a mesma força que te segura no solo, te segura no chão. Tudo isso está sendo, por enquanto, um bate-papo bem informal. Tranquilo, galera? Beleza? Então, nós já temos aquilo que faz o quê? A variação da velocidade. Legal? Lógico que a expressão, a palavra força, cotidianamente tem significados bem diferenciados às vezes, né? Então, quando você quer que alguém deixe de preguiça, quer que alguém se agilize, você fala, vai lá, força, certo? Então, tem várias expressões relacionando a palavra força no nosso dia a dia. Aqui nós vamos começar com essa. Então, a força provoca a variação da velocidade. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Quando eu falo em variação, é algo muito importante a ser trabalhada. E essa variação da velocidade, aqui nesse exemplo, fica bem claro, tá? Se eu soltar a velocidade inicial é 0, daqui a pouco a velocidade é 1, daqui a pouco ela é 2, daqui a pouco ela é 3, ela é 4. Eu observo aqui nesse exemplo, trabalho na cinemática, a queda livre, por exemplo, né? O corpo caindo sem resistência do ar, olhando, observando muito essa variação numérica. 1 aumenta para 2, aumenta para 3, ou o contrário, quando alguém joga a bola para você e você faz a bola parar. Você tem a bola com velocidade de 10, aí você reduz para 9, reduz para 8 e assim por diante, tá? Mas vamos pensar nesse outro exemplo aqui. Ó. Vamos lá. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que você pega um drone, ou você entra num helicóptero, eleva a uma certa temperatura o drone, ou você sobe junto com o helicóptero a uma certa temperatura e você começa a olhar para o chão, certo? Ou filma com o drone aquilo que está no chão. Vamos supor que seja com o drone. E você está filmando uma curva. Então aqui uma curva onde um carro vai passar. Vamos supor que nessa curva, vou representar o carro desse jeito, ó, você tem um carro que vai entrar nessa curva, vai realizar essa curva, fazer essa curva, e ele entra com a velocidade de 60 km por hora. Legal? Então ele entra na curva com a velocidade de 60 km por hora. Então ele vem numa estrada retilínea a 60 por hora e vai fazer a curva. Melhor ainda, vamos supor que essa curva seja uma curva que você, junto com um adulto guiando o carro, faz todo dia, todo momento em que você vai à escola, ou vai ao seu pré-vestibular, ou vai a algum lugar do seu interesse. Legal? E aquela pessoa que está dirigindo sabe que aquela curva, pista seca, bonitinho, ele pode fazer a 60 por hora sem nenhum risco. Então ele entra a 60, mantém a velocidade lá no velocímetro 60 e faz a curva toda com 60 km por hora. E aí ele finaliza essa curva com a velocidade de 60 km por hora. Legal? Tudo bem, galera? E aí eu te pergunto, a velocidade mudou se ele conseguiu manter 60, 60, 60, 60? A velocidade mudou? Cuidado. Muitos vão dizer, não você, que a velocidade não mudou, porque ele entrou com um numeral, com o número 60 e saiu com 60, que não houve variação.
Então, se não houve variação, não tem força envolvida. E aí nós caímos num contra-exemplo muito bom para você entender isso. Vamos lá. Existe uma força que segura o carro ao longo da curva. Por exemplo, vamos supor que você entrou na curva e na pista, no asfalto, existe uma poça de óleo. Então existe óleo. Você não percebeu, quem estava dirigindo também não percebeu que aquela poça de óleo estava ali. E de repente aquele óleo que te dá a noção de um escorregamento faz com que de repente o carro escorregue e não realize a curva, que ele saia, num termo que nós usamos, pela tangente. Ele sai reto aqui, ó, pela tangente. Na matemática você tem uma noção, tá? Não tiver, logo você vai trabalhar isso na matemática, de retas tangentes em pontos, relacionados à curva. Então você sai reto, você escorrega. Agora, o que aconteceu quando eu coloquei aquela poça de óleo no asfalto? Eu diminui muito o atrito entre o pneu e o asfalto. E se eu diminuir o atrito, então eu diminuí a força de atrito, que nesse meu exemplo é a força que faz com que o carro consiga realizar a curva. Então, quando esse carro está fazendo a curva, existe uma força que aponta, e depois nós vamos ver isso com bastante calma, existe uma força que aponta para o centro da curva. Essa força, ela tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade dessa força? Que nós não vamos nem dar nome a ela agora. Para quem já conhece, ótimo. Tá? Essa força, ela faz com que a velocidade do carro não seja alterada em número, mas ela seja alterada o tempo todo em direção e sentido. Então aqui existe uma seta, daqui a pouco a seta está aqui, daqui a pouco a seta está aqui, e por último eu desenhei a seta para baixo. Então a minha velocidade aqui mudou. A minha velocidade aqui está passando por uma variação. Só que essa variação não é em número. Essa variação é em direção e em sentido. Isso aqui depois nós vamos relembrar. Isso é o movimento circular uniforme. Ok, galera? Então a força, ela é o agente físico que vai se responsabilizar por uma variação de quê? De velocidade. E a variação da velocidade, ela tem que acontecer em módulo, direção e sentido. Por quê? Porque essa grandeza aqui, tão importante para a gente, ela é trabalhada com uma grandeza vetorial. Logo, a minha força também vai ser um vetor. Então, quando eu volto para cá, para eu fazer o meu desenho mais bonito, ó, eu coloco aqui um vetor força para baixo, que nós chamamos de peso. Ele vai fazer a mudança na velocidade naquele sentido. Legal? Então, nós temos força para pensarmos em variação de velocidade, fazendo análise vetorial. E a análise vetorial me dá a possibilidade da mudança de módulo, de direção e sentido. Legal? Quando a mudança for de módulo, eu tenho uma nomenclatura. Quando a mudança for de direção e sentido, eu tenho outra nomenclatura. E Newton vai falar sobre isso. Certo? Newton vai falar exatamente sobre isso. Quando eu tenho força? Quando eu não tenho força? Se eu tenho força atuando, se eu não tenho força atuando, o que está acontecendo? Aí eu tenho que pensar nas três coisas que podem mudar. Vai mudar módulo? Vai mudar direção e sentido? Ou vai mudar só módulo? Ou vai mudar módulo, direção, sentido? Ou só direção e sentido? Então existe aí uma combinação. Nós temos que ter bastante cuidado para poder entender com tranquilidade, com bastante clareza, a primeira lei. Legal, galera? Então eu vou apagar o quadro, certo? Na sequência, eu vou desenvolver mais um pouquinho disso aqui e enunciar a primeira lei de Newton.
Ok, galera? Só um minutinho enquanto eu apago o quadro aí. Então vamos lá. Quadro apagado. Vamos para a primeira lei de Newton. Olha só como é que Newton trabalha a primeira lei. Lembra daquele garoto que estava segurando a bola lá no alto do prédio, numa janela, sei lá, no 6º andar, no 10º andar, pouco importa. Aquela bola, se ele solta, ela cai. Se ele não solta, ela não deixa de ser puxada, por exemplo, pelo planeta. Então existe uma força puxando a bola para onde? Para baixo. Só que a minha bola está parada. Qual é a velocidade inicial da minha bola? Enquanto o garoto não solta? 0. Então o que acontece aqui? O garoto segura a bola, então ele aplica uma outra força para onde? Para cima, com a ideia de um cabo de guerra empatado. Existe uma força de 1000 para baixo, uma outra força de 1000 para cima, dando 0 a 0. Então esse corpo aqui, ele está em repouso. A força resultante sobre ele, dois vetores em sentidos opostos, a força resultante sobre ele é nula. Então Newton escreve sobre isso, ó. O somatório das forças, tá certo? Que é igual à força resultante, porque minha análise é de vetor, certo? Então a força resultante ou o somatório das forças, aqui está dando quanto? 0. E esse corpo está o quê? Parado. Ou seja, o módulo continua constante, 0, 0, 0, com o passar do tempo. A direção e o sentido também não está tendo modificação. Isso aqui está caracterizando o repouso. Então, na ausência de forças, que é muito difícil de falar em ausência de forças, nós vamos falar a força resultante sendo nula, somatório das forças, quantas forem, está dando 0, o corpo se mantém em repouso. Então, o corpo, Newton diz que age por inércia. Então, a primeira lei é a lei da inércia. Muito, muito, muito importante para depois manipularmos exercícios sobre equilíbrio. Legal? Mas veja bem, nós temos outra pegada aqui. Se nós acabamos de apagar o quadro e lá nós conseguimos entender que força, lembra? Estava escrito aqui, ó, força é o agente físico, é aquilo que você associa a uma variação de velocidade. Quando eu penso no meu ΔV, olha que coisa legal. Ó. Eu tenho que pensar em 3 coisas: módulo, direção e sentido. Certo? Mas como a minha velocidade é uma grandeza vetorial, eu tenho uma situação de movimento. Então veja só, isso aqui não é só para o repouso. Um cuidado muito especial. Tá? Eu tenho um tipo de movimento em que eu tenho essa condição aqui estabelecida. Então imagina a seguinte situação. Eu tenho uma bolinha que eu jogo em cima de uma mesa. Vamos supor que é uma bolinha de aço, bem pesadinha, e eu jogo em cima de uma mesa de gelo, para entender que ali o atrito vai ser completamente desprezado por nós. Sem resistência do ar, então eu jogo a massa de ar em volta da bola, não freia a bola. Então eu tenho a seguinte situação: se eu jogo uma bola numa situação hipotética aqui, perfeita, tá? Para a direita, e ela tem uma velocidade para a direita, e ela está em cima da mesa, ela vai viajar em linha reta, então ela participa de um movimento retilíneo. Então, nos movimentos retilíneos, eu não tenho a força para variar a direção e o sentido, igual ao exemplo do carro. Ok? E se não tem nada para frear essa bola, depois que ela sai da minha mão, eu já não estou mais impulsionando, já não estou mais aplicando força para aumentar a velocidade e também não tem força para diminuir, ela vai o tempo todo com velocidade também constante em módulo. Então nós temos um tipo de movimento que é o movimento retilíneo uniforme. Então o nome uniforme caracteriza que o módulo fica constante, certo? E retilíneo caracteriza que a direção e sentido constantes. Legal? Então, se eu tenho esse tipo de movimento, ele se encaixa aqui, ó.
Então, olha só, a primeira lei de Newton, lei da inércia, fala o seguinte: todo corpo em que a força resultante que atua sobre ele é nula, ele está agindo por inércia, ele está ou em repouso ou em MRU. Quando nós usamos a palavra equilíbrio, nós associamos muito equilíbrio a repouso. Mas em física, repouso é uma situação de equilíbrio, equilíbrio estático. MRU é uma situação de equilíbrio, equilíbrio dinâmico. Para alguns, não fica muito legal, fica meio esquisitão. Pô, um corpo em movimento está em equilíbrio? Sim, um corpo em movimento está em uma das condições de equilíbrio se o movimento dele, complete a frase, for retilíneo, não muda a direção e sentido, e for uniforme, não muda módulo. Então, minha resultante é zero. Então, essa é a primeira lei de Newton. Na ausência de forças, é muito raro a gente ter isso na prática, então vamos para cá, no somatório de forças, vetorialmente, ou com a força resultante, vetorialmente dando zero, o corpo age por inércia, ele está em equilíbrio, que pode ser repouso ou MRU. Ok, galera? Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa explicação, se ela te ajudou, assina o canal ali, clica no curtir para receber os vídeos da sequência dessa playlist e de várias outras que vão aparecer. É isso aí, galera. Te vejo na sequência. Um grande abraço.